O Vinícius compartilhando isso daqui, eu falei, meu Deus, são os astros que se alinham. Estávamos comentando anteontem sobre o Brasil, o estado das coisas, contas públicas, gastos. Falamos especificamente sobre subsídios. Ontem falamos novamente. Ontem coloquei 2 notícias. A primeira do Poder 360 e abaixo foi uma notícia da BBC falando do subsídio e falando que o andar de cima vai receber basicamente 4 bolsas famílias, que é o valor do subsídio, é renúncias fiscais. E, gente, para vocês entenderem, né, como o Estado brasileiro ele é torto e como o andar de cima é privilegiado, isso daqui é um tapa na cara. Isso aqui é a notícia que qualquer pessoa consegue entender. Qualquer pessoa consegue entender. Casquinha e sundaes do McDonald's são sorvetes? O CARF disse que não. Tem cara de sorvete, gosto de sorvete, textura de sorvete, mas não é sorvete. Segundo o CARF. Você vai no McDonald's comer o quê? Sorvete? Ou bebida láctea viscosa? Para garantir isenção de impostos, rede convence conselheiros de que sobremesas são bebidas lácteas de alta viscosidade. O que significa? O McDonald's vai deixar de pagar 324 milhões de reais. Faz sentido isso? Aí, o grande ponto da situação é que o William fala assim, ó, no Brasil, se você tem muito dinheiro e acesso às pessoas certas, você consegue convencer os órgãos que deveriam lhe fiscalizar, né, de que a casquinha de sorvete não é sorvete, sim bebida láctea. Agora, vai o vendedor de sorvete da esquina, né, o pequeno empreendedor, alegar isso pro fiscal? Lá na Bahia tem o picolé Capelinha. Vai lá, Capelinha. Vai lá, diz que o Capelinha não é sorvete, não. Fala lá. Em frente tem a Princesinha. Vai lá, Princesinha. Fala que não é sorvete. Deixa de pagar imposto aí pra ver o que acontece. Vocês entendem como é que as coisas funcionam no Brasil? Aí, essas mesmas pessoas... E aqui tem toda uma estrutura. Porque imagine, quanto não foi gasto na contratação de advogados pra entrar uma ação no CARF, montar tese, brigar, pipipi, popopô. Mas é 324 milhões a menos, né? Faz uma diferença grande. Ou se faz, né? Ou se faz. Então, assim, tu vê que é toda uma indústria que os advogados ganham, o McDonald's ganha, todo mundo ganha, e essa conta fica aberta. Mas o produtor nacional, eu duvido que esteja deixando de pagar se vender uma casquinha. Aqueles carrinhos que tem no meio da rua, que o cara vende aquela casquinha. Vai deixar de pagar o imposto? Vai deixar de pagar imposto? Aí, quando se discute sobre responsabilidade fiscal no país, contas públicas, quais são as soluções? Vamos pra cima da previdência, né, da sua aposentadoria, vamos pra cima dos auxílios, vamos pra cima do Bolsa Família, vamos pra cima disso. É o pobre, vamos pra cima do pobre que tem que pagar. E a classe média. Imposto pra classe média não falta. Ah, pro pobre. Não para aí. Esse aqui é o Brasil de Lula. Só que o Brasil de Lula não para aqui. Isso aí. Esse aqui é o Brasil de Lula. Só que o Brasil de Lula não para aqui. São Paulo atende concessionárias e pagará 2 bilhões de reais por perdas na pandemia. Olha que loucura. A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, entende que 13 concessionárias de estradas paulistas têm direito a receber mais de 2 bilhões de reais do Estado, ou seja, do seu dinheiro, você que paga, né? Você é o pagador de imposto, do seu dinheiro pela queda de arrecadação delas com pedágios durante o Fica em Casa. Você aí que é um pequeno empresário, você aí que tinha uma loja de roupa e não pôde abrir, o governo te deu algum dinheiro? O governo te deu algum dinheiro? Você que tem um restaurante, o governo te deu algum dinheiro? Porque o que eu lembro foi aquele Profissão Repórter da Globo Especial. A Globo saiu caçando gente que tinha algum comérciozinho aberto pra perseguir. Aqui, ó, 2 bilhões. 2 bilhões. Mas o melhor fica no final. Por decisão da própria Artesp, eles são voluntariosos, considerou-se que a pandemia durou até dezembro de 2022. Vocês que viveram essa época, eu acho que a partir de 2021, do início de 2021, basicamente tava tudo aberto, né, gente? Eu acho que o período que as coisas realmente ficaram fechadas, gente, foi ali 2, 3 semanas no início de março, que foi o lockdown. Tirando aquele período de lockdown, gente, o pessoal deixou de trabalhar? Tirando o período de lockdown, teve alguma coisa, assim, você tá vendo a loucura? E os caras querem jogar pra fazer esse cálculo até dezembro de 2022. Esse é o Brasil. 2 bilhões. É pouco dinheiro, né? Quando você tá no andar de cima, tudo funciona pra você. Mas calma que tem mais. Funciona pra você. Mas calma que tem mais. Vamos falar agora da sua vida, das pessoas que convivem com você. Orçamento de 2026 tira dinheiro do farmácia popular e do pé de meia, porque tem que gente, a matemática tem que fechar os gastos públicos, tem que buscar o superávit primário. Achando que o pobre é concessionária de pedágio, é? Auxílio Gás e projetos do MEC estão entre os programas afetados pelo orçamento de 2026, que prevê 61 bilhões para emendas e um superávit de 34,5 bilhões.
Não podia tirar desses 34 e já virar 32,5, pega aqui esses 2 bilhões. Aí tira aqui, ó, mais 324 milhões. Mas não, né? Não vou pra cima do pobre. Aí tu vê essa questão. Quem decide o nosso orçamento e como as coisas vão, né? São nossos parlamentares. E aí eles são lindos e maravilhosos. A decisão deles foi o quê? Turbinar emendas. Turbinar emendas. Ótimo, maravilhoso. Todo mundo sabe que isso no final do dia só tem um objetivo. Se reeleger em 2026. O Congresso aprovou nesta sexta o orçamento de 26 com um valor recorde de 61 bilhões destinados a emendas parlamentares. Para o eleitor, no entanto, o custo foi muito maior. Por quê? Porque programas sociais foram sacrificados. Você pode falar mil uma coisas do pé de meia. Agora, a pessoa que recebe o pé de meia, tu acha que essa pessoa vai fazer o quê? Vai comprar título da dívida? Ou vai diretamente comprar que seja um tênis, uma roupa, tentar dar uma inteirada aí pra dar entrada na moto, numa bicicleta, gastar que seja um celular, faz a economia girar. Faz a economia girar. Economia, né? O dinheiro vai rodando na mão do povo. E aqui? O resultado é um buraco nas contas públicas, cuja solução ainda ninguém sabe qual será. Os bilhões das emendas têm um único objetivo: irrigar os redutos eleitorais de deputados e senadores com dinheiro público, potencializando suas chances de retornar ao mesmo Congresso de 2027, dificultando inclusive a renovação. Eu acho que vocês, como todos, se vocês pudessem, vocês aqui que me assistem, demitiriam todos os deputados do Centrão e do PT. Mas principalmente os do Centrão, né, com esse dinheiro na mão, vão trabalhar para se reelegerem. Aí, como se fosse pouco, falando de dinheiro, né, o dinheiro, a gente falando de dinheiro circular na mão do povo, veio o nosso grande ministro Luiz Fux. E aí ele atende às casas de aposta e permite beneficiários do Bolsa Família nas bets até fevereiro. Fux adiou nesta sexta, dia 19, o prazo para que as empresas de apostam façam bloqueio e o encerramento compulsório de contas ativas mantidas nas bets por beneficiários do Bolsa Família e do BPC. Aí eu vi aqui isso aqui não é um gráfico, não é um infógrafo. Isso aqui é o ciclo da vida do brasileiro. O Renato Souza comenta, né? Fux suspende regra que proibia beneficiários do Bolsa Família de 17 de apostas online. Aí diz aqui, ó, usuários do programa chegaram a apostar 3 bilhões de reais por mês com aposta. Imagina se esse dinheiro estivesse rodando na economia, comprando comida e não que seja comprar cachaça. Dono do boteco, mas não, vai pra cá de aposta. Aí o Rafael Machado botou aqui, né? Recebe auxílio, aí gasta na bet. Aumenta o lucro, que vai pagar mais imposto a bet, né? E aí o governo vai arrecadar, né? E com esse dia da arrecadação paga o auxílio. Então a gente fica aqui, ó, preso. Esse eterno ciclo. O Supremo todos os dias garantindo que este país seja a maior distopia planetária na história humana. Nem haitianos e somalis vivem nessas condições tão insanas. E para por aqui o Brasil de Lula? Não. A mesma justiça que a gente comenta agora da Bet é a justiça que anula penas de 143 anos, solta agiotas e apavora a região de São Paulo. O Brasil não dá errado à toa. Existe uma atuação ferrenha para que tudo dê errado. Instituições fortes, eles dizem,